Boa tarde, turma. Eu tô muito ansioso hoje. Eu tô muito ansioso porque eu quero saber qual vai ser o desfecho da história. O desfecho da história do Davizinho. Ah, tá. Então, Verdade. o Davizinho já tá aqui, ó. Só que o Davizinho é muito tímido, ô Bia. Ele não fala nada. Por que o Davizinho não fala nada? Ah, Zé, porque ele é um bonequinho, né? Ô, Bia, eu tenho uma pergunta pra você, mas tem que ser antes da dona Érica chegar. O quê? Porque ela é muito brava. O quê? Ela é muito brava. As piadas que eu faço, às vezes ela olha com cara de repreensão. Então fala pra Então mim. eu vou aproveitar que ela não chegou ainda. Você sabe por que que... Zé, Você sabe por que que a formiga chama formiga? Você não sabe por que que a formiga chama formiga? eu sei. Fala. É porque ela tem 4 patas, é formiga. Se tivesse 5 ia ser five-miga. Você gostou? Bia? Que é isso, Five-miga. Ô Bia, você não entendeu? Eu cheguei. Ô, dona Érica, tudo bem, dona Érica? Tudo bem, você? Oi, Bia, tudo bem? Oi, A dona Bia tava Érica, esperando realmente a a senhora senhora. chegou. Ô Zé, mas cada dia uma piada Eu melhor achei a que ela outra. ia ter. Eu achei que essa piada ia ser com amigas. Não. Amigas. Não é pra ficar escutando as minhas piadas, dona Érica. A senhora é muito séria. Olha A senhora aqui, é ó. uma pessoa sistemática. Ô Zé, já tem um monte de gente escutando sua piada, ó. Já tá a Carol e a Lu. Manda um beijo pra elas. Um beijo para as crianças mais lindas do mundo, Carol, Lu e todos os que assistem a nossa live. Já tá. Palmas para eles. Já tá a Nossa. irmã Andréia e a Alexia lá em Garapava. Palmas para as engarapavas da vida. Olha, tá a irmã Silvana lá de Serrana. Um beijo, Silvana. Ô, a irmã Silvana é gente boa. Eu gosto da irmã Silvana. Eu Beijo acho que aí ela pra tem que toda a fazer uma família. lasanha para nós, comigo. Silvana, manda um abraço pra sua mãe, pro seu pai, pra Ivana, pros seus sobrinhos aí, tá? Pra Lília, todos eles. Saudades de Tem vocês. gente de Franca aqui na nossa casa hoje, Tem, dona Érica. tem Tem gente. gente de Franca. Quem que tá aqui Quem? de Franca, Zé? Eu gosto de pessoal de Franca, é tudo muito franco o pessoal de Franca. Eles não são É mentirosos, mesmo? não. Essa foi bom, hein, Bia? Ai, ai. Essa foi bem Então sem vai, graça. então manda um beijo pro irmão João. Oh, não. Beijo pro irmão João, não vou mandar, não. Eu mando um abraço, no Então, um máximo. abraço pro irmão João. Um abraço pro irmão Abraço, um João. beijo pra Pra ela. dona João. Edna. Olha Irmão quem João mais é tá gente aqui, ó. boa. A irmã Ó. Edna sabe fazer pastel. Vamos pedir pra ela fazer pastel? Vamos. Vamos, Bia. Não, Ela- eles são visitas. É Não, visita, não tem faz nada de visita, não. Ah, eles já estão de Ô Zé, posso casa. continuar falando quem tá aqui na Sim, live? por favor, Bia. Obrigada. Ô, Bia, deixa a dona Érica falar. Bia, Ai, tá ai, ai. a Duda, a Dona Lúcia, seu Bonifácio. Ah, Um abraço sim. pra vocês. Um abraço pra eles. A Bruna, lá na Bahia. Um beijo, Bruna. Mas tem internet na Bahia? Claro que Eu tem. não sabia que tinha internet na Olha, Bahia. Zé, olha quem tá aqui, Zé. Você vai ficar feliz. Eu sou a fã número 1. Ah, minha fã. Qual delas? Qual delas? Então, Lá- meu fã-clube é grande. A Laísa. Ah, dona Laísa. Ô, Beijo pra Laísa. Laísa. Beijão. E olha quem tá aqui beijo também, pra- Zé. Você não vai acreditar. Esther Mourão. Ah, não. Agora eu desmaiei. Olha só, quantas pessoas Agora eu felizes. desmaiei Agora porque você vai é um desmaiar. milagre. Agora você vai desmaiar É um pela segunda milagre vez. Esther Mourão aparecer. Ó, agora você vai desmaiar pela segunda vez. O Isaías Serafim. O será o fim apareceu. Agora é o fim do mundo mesmo. Agora será o fim do mundo. O será o fim E apareceu na live. também a irmã a Esther Dara, a Pietra. Gente, Deus não, mas não vai caber na abençoe. internet hoje tanta gente. Não é melhor dispensar o pessoal? Olha, a irmã Lara tá falando que estão lá na casa dela. A tia Nancy e o pastor Wilson. Deus abençoe vocês também. Um abraço Muito para bem. todos vocês. A gente não conhece, mas um abraço, né? Isso aí. Conhece, um abraço para todos vocês, então. Deus abençoe. Bom, vamos começar nossa aula, senão o Zé não para de Cadê falar. meu livro sem palavras que a senhora pegou emprestado? Tá aqui comigo, daqui a pouco eu te mostro. Vamos orar, então? Vamos. Me ajuda aí, Bia. Meus pezinhos juntinho estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos para oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida,
pelo teu cuidado conosco, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por ter mandado Jesus para morrer na cruz, ressuscitar, ó Deus, para nos salvar. Somos tão agradecidos pelo privilégio de chamar o Senhor de Pai. Obrigado, ó Deus, por esse momento que vamos estudar mais uma vez a sua palavra. Que o Senhor possa usar, ó Deus, a sua palavra, que ela possa ser, ó Deus, chegar de encontro às necessidades de cada pessoa que está ouvindo. Oramos que se alguém não tem Jesus, hoje possa ser o dia da sua salvação. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Qual que nós vamos cantar o primeiro? Olha, quem chegou aqui também foi a Julie Ferreira Meneghelli. Gente, lá de Pontal. É de Pontal? Mas tem internet em Pontal? Achei que não tinha internet em Pontal ainda. Ô, Julie, fala pra gente de onde você é É direitinho, de Pontal. tá? Eu sei, é de Pontal. Como que você sabe que é de Pontal? Eu e a Júlia, a gente já tem esse communication. Ah, é? Você se communication com a Júlia? Sim, a Julie Meneghelli. Ah, então tá bom. Então seja bem-vinda aqui na nossa live. A gente vai cantar Estou Alegre. Então vamos lembrar, ó. Eu canto uma parte e a Bia e o Zé cantam outra parte. Entendeu, Zé? Eu só não lembro qual que é a minha parte, mas eu vou cantar. Não é pra você cantar comigo, tá? É comigo? Então a senhora começa. É pra você cantar com a Bia. A senhora começa, Ô, Bia, então? você não desafina. É a senhora? Eu começo. Tá bom. Você não desafina, Bia, senão vai ficar feio pra nós dois aqui nos bastidores. A gente vai conseguir, Zé. Eu vou fazer um barítono. E você aí na sua casa, você escolhe com quem quer cantar, tá bom? Vamos lá. Estou alegre. Porque estás alegre. Estou alegre. Conta-me por que diz. Estou alegre. Porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhes. Pode contar-me A razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me libertou. Por isso eu alegre estou. Agora a gente troca, tá? Agora a Bia e o Zé começa. Vai estar confuso. E aí vocês vão com eles. Então vamos lá. Vocês dois, 3, 4. Estou alegre. Porque estás alegre. Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhes. Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me libertou. Libertou-se. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Ô Zé, que bom! Nossa, Grupo de pessoa no mas meio. eu fiquei com dó da dona Erika cantar sozinha, tadinha. Eu fiquei sozinha. Porque ela desafina se eu não cantar com ela. Eu desafio, gostei. Ela fica entrando nos tons. Ai, Ela Zé. fica no remédio. Ela fica no remédio. Tá bom, não vou fingir que eu não escutei essa. Oi, Tio Dila, um beijo pra Tio Dila. Manda um beijo pra Tio Essa Dila. foi a melhor Um piada beijão até pra agora. Tiodila de Barros. Tiodila de Barros. Muito bem. Isso, um beijo aí pra todo mundo que tá assistindo. A gente vai cantar a música da armadura. Com a armadura de meu Deus. Eu gosto. Na segunda, na terça, na Essa quarta. não, Zé. Não é? É dó. Essa música é dó. Essa eu sei. Não, é ré. Remédio. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer firme. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Por que você tá falando na segunda, na terça, na quarta? É aquela música minha, olha. Faz tempo que não canto, aí eu faço uma improvisação aqui, um improvisation. Bom, Zé. a gente vai pegar o Davizinho agora
Você percebeu que eu tirei algumas partes da armadura. Ele quase que ficou aqui sem armadura, né? Você notou, Bia? Sim. E a gente vai fazer uma revisão, porque na aula passada nós falamos já sobre todas as peças da armadura. Não foi, Zé? Foi mesmo. Acabou, né? Acabou a aula. Não, agora a gente ainda vai ver. Deixa eu consertar aqui atrás que tá soltando. A gente vai continuar aquele texto do apóstolo Paulo, né? Então você já deixa a sua Bíblia aberta aí em Efésios capítulo 6. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Já deixa a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 6. E nós vamos continuar, porque as peças acabaram, mas a aula não acabou. Certo? Então não vai ter fim a aula. Vai ter fim. Eu achei que estava acabando quando acabava as peças. Não, mas agora a gente vai fazer uma revisão e ainda a gente vai para aquela parte que ele fala orando em todo o tempo, Revisão com da Dona Érica. súplicas, ações de graça e aí etc. A gente vai continuar a aula. Mas antes disso, eu vou contar uma história curtinha agora aqui na introdução e eu quero que você preste muita atenção, principalmente você que está na escola ainda, né, que está estudando. Você que também pode estar na faculdade, né? Você está estudando alguma coisa ou mesmo fazendo um curso. Preste bastante atenção e nessa história curtinha aqui na introdução a gente vai fazer uma revisão. E o Zé e a Bia vão me ajudar a fazer essa revisão hoje, tá certo? Você está prestando atenção? Sim. Sim. A Bia tá, e o Zé? Tô. Tá mesmo? Diga amém, então. Amém. Tá. Amém. Isso, Amém, então tá. vocês dois vão me ajudar a fazer a revisão. Preste atenção. E você em casa também. Presta atenção nas perguntas que eu vou fazer. Muito bem. Certa vez, um menino, já que o nosso Davizinho aqui, todos os dias, né, ele ajudou a gente na live, então o menino chamava Davi. Faz de conta que era esse aqui mesmo. O Davi tá lá no 6º ano da escola e chegou a semana de provas, né, na escola dele. Tava sem pandemia, tá? Então a escola tava presencial ainda. E o Davi ia ter uma prova muito difícil de matemática e ele estudou bastante, mas ainda tinha algumas partes que ele deixou para estudar na véspera, sabe? Né? Igual brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora. E tinha uma boa parte da matéria, Bia, que ele não sabia. Você gosta de matemática, Bia? Não. Ah, Bia, Não. que Ô, isso? louco, Bia. Matemática é uma delícia. O Zé gosta, né, Zé? Sim. Não. Vamos ver Eu só se o não Zé gosto da sabe. tabuada, mas o Zé, resto eu quanto gosto. que é 5? Vamos ver, Zé, então. Quanto que é 5? Não gosta do que é mais fácil. Quanto que é 5 vezes 4? 5 vezes 4 é 20. Ah, você tá bom. Tem Quanto quatro. que é 6 vezes 7? 6 vezes 7 é 42. Isso, aí você tá ficando bom. Tá vendo? Quanto que é 7 vezes 7? 49. Você tá bom, Zé. Você gosta da Mas palavra eu tenho assim? dificuldades com raiz quadrada. Raiz quadrada eu não pergunto, eu só sei a do 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. Isso, Zé, muito Mas bem. a do outra eu não sei. Então deixa Pode as ser outras que- pra lá. Então, o Davi deixou pra estudar o resto da matéria, uns 3 capítulos assim, na véspera da prova. Só que aconteceu um problema. Na véspera da prova, o irmãozinho dele ficou doente, precisou ir pro hospital e ele teve que ficar com o irmãozinho menor e ele acabou não estudando nada. E ele chegou na escola. Aí ele chegou na escola e a professora, né, mandou os alunos guardarem todo o material. E vamos começar a prova. E quando ele olhou a prova, Zé, ele só sabia a número 1 e a número 2. Da número 3 até a número 10, ele não sabia nenhuma questão. Ai. E aí ele começou a ficar desesperado. E o coleguinha, que era muito amigo dele, né? Vamos lá, todo mundo tem um coleguinha que chama Joãozinho, né? O Joãozinho do lado dele olhou a cara dele, ele desesperado, e ele falou assim que não sabia, né? Não sei a prova. E o Joãozinho, querendo ajudar, falou assim pra ele, né? Toda aquela leitura labial, né? Eu te passo as respostas. Falou assim, né? Que passava as respostas. E agora, hein? O Davi aceita as respostas, afinal de contas, ele não estudou porque ele teve que cuidar do irmão, não é verdade? Ele aceita as respostas ou não aceita as respostas? Sim. Sim! Não. Não, eu Não tô pode. pensando É Vocês Não. dois, é pra vocês me ajudarem, não, vai atrapalhar. Bia. Mas eu tava com medo, ela tava contando a Atenção, história. Eu Olha só. Na hora, o Davizinho, que é um crente e aprendeu muito sobre a armadura de Deus, nessa hora
que começou uma luta espiritual ali dentro dele, né? A luta entre fazer o que é certo e fazer o errado. Ao mesmo tempo que a carne dele falava assim, sim, aceita as respostas, assim você pode tirar uma nota boa, porque o Joãozinho é o melhor aluno de matemática. No outro ouvido parece que alguém falava assim para ele, não, isso é pecado, você vai colar, e colar é pecado. E nessa hora o João se lembrou daquele texto que a gente está estudando lá em Efésios capítulo 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, né, firmes, ou resistir às astutas ciladas do diabo. Na hora ele se lembrou desse versículo. Então agora o Zé e a Bia vão me ajudar aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para ele. Primeira parte que a gente estudou da armadura foi o cinto da verdade. Como que o cinto da verdade, Bia, pode ajudar o Davi nesse momento agora, que ele tá lá entre colar e não colar? O cinto da verdade, ele iria ajudar o Davi a lembrar que ele precisa ser verdadeiro, que ele se copiar as respostas da prova do amigo, ele vai estar sendo mentiroso e falso. Muito bem, Bia. Então, tá vendo? Use o cinto da verdade. Eu tenho que ser verdadeiro. Vamos lá, agora sim, pergunta pro Zé. Zé, o Davizinho deve usar a couraça da justiça nessa hora? Sim, tem que usar mesmo. Como que ele deve usar, então? Tem que usar porque vai ajudar a obedecer a Deus. E aí ele não peca, porque quem faz a coisa certa obedece Deus. Muito bem, a couraça da justiça. Ele tem que fazer o que é certo e não desobedecer a Deus. Muito bem. Bia, vamos lá. Nessa situação, o Davi precisa estar calçado com os sapatos da pregação do Evangelho da Paz? Claro, porque com os sapatos da salvação, ele vai explicar depois pro amigo que não pode colar por causa de Jesus. Olha, uma maneira dele testemunhar de Jesus. Uma maneira dele evangelizar também. Sim, porque ele pode dizer, olha, João, obrigada que você quis me ajudar, mas eu não pude aceitar, porque isso seria desonesto, isso seria contra a vontade de Deus. E ele poderia falar de Jesus para o seu amigo. Muito bem, Bia. Zé, agora tá faltando uma peça. A quarta peça é o escudo da fé. Zé, ele pode deixar de usar o escudo da fé? Ele pode deixar de lado o escudo da fé? Não, não pode. Todo soldado tem que estar protegido na batalha. Aí ele vai resistir à tentação. Confiando sempre no Senhor. Muito bem. Isso mesmo. Isso mesmo. Mesmo que a nota da prova não vai ser boa, porque ele só sabia 2 questões, mas ele tem que apagar essa tentação aí, os dardos inflamados com o escudo da fé. E depois disso veio o capacete da salvação. Ô Bia, oi. Esse menino, né, o Davi, ele vai precisar do capacete da salvação? Sim. Porque com o capacete da salvação, ele vai continuar crendo que Jesus vive nele. E isso vai ajudar ele a não fazer a coisa errada, não colar. Isso, muito bem. Ó, lembra, o capacete protege a nossa mente. Vida cristã não é emoção e sentimentalismo, é raciocínio. Né? Ele pensou bem e ele entendeu que ele desagradaria o Senhor, porque ele era um crente no Senhor Jesus Cristo. E por último, Zé, o que tá faltando? A espada, né? Sim, a espada do Espírito. E aí, como que o Davizinho usou a espada do Espírito? Ele usa a espada para realmente atacar também, porque ele pode assim resistir ao diabo e ser o vitorioso. Semana passada a gente aprendeu que a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ele atacou então essa tentação se lembrando do texto bíblico. Revestivos de toda a armadura para que possais estar firmes. Lembra? Contra as astutas ciladas do diabo. Ele citou os próprios versículos e assim ele venceu a tentação. Ele tirou 0 na prova, ou 1 ou 2, eu não sei. Mas pelo menos ele ficou em paz com Deus, porque ele não fez o que era errado. E aí, Davi, estuda para recuperação e tira 10, tá bom? Que é o que você tem que fazer agora, não é? Gente, ele nem respondeu. Mas ele com certeza concordou. Ô Zé, tem um amigo seu na live.
Seu amigo meu? Kerry, o Kerry Hickok. Quero mandar um abraço pro Kerry Hickok. Não é Hitchcock, é Hickok. Então tá bom, não fala pro Kerry Hickok vir pagar uns almoços pra nós, dona Érica. Eu não vou falar nada não. Porque ele não comer parmegiana. Kerry, vem pra cá, pra Ribeirão, mas não pra pagar parmegiana. Sim, tá? por favor, meu grande amigo de longa data, Kerry Hickok. A gente tem uma boa comunhão. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre a luta espiritual. Porque por que você tem que ter armadura? Para você poder lutar espiritualmente. O inimigo do Davizinho não era o Joãozinho, o amigo dele que estava tentando fazer algo, né? Tentando ajudar e acabando fazê-lo pecar. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra a maldade, contra o pecado, né? A Bíblia fala. É a luta entre a carne e o Espírito, que o Paulo também cita lá em Gálatas, né? Na parte do fruto do Espírito. Ele diz que existem as obras da carne e existem as obras do Espírito. E você tem que ter mais obras da carne ou obras do Espírito? Do Espírito. Da carne a gente tem que tirar todas. Nós temos a natureza carnal por causa do pecado que herdamos de Adão e Eva. Mas nós temos que deixar essa carne de lado, mesmo vivendo aqui ainda no mundo, e produzirmos frutos do Espírito Santo. Você lembra, Zé, quais são os frutos do Espírito? Sim, eu lembro. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Obrigado, viu, que você ficou falando na minha frente. Era pra você falar junto comigo. Não na minha frente. Mas vamos lá. O pensamento é mais rápido que dos outros. Ele não acompanha a lerdeza dos outros. Obrigado por me chamar de lerda. Vamos lá, então. Vamos para a aula de hoje, então. Já está terminando? Não, a gente vai começar a aula de hoje. A gente fez uma introdução aí, uma grande revisão. E presta atenção, não fica rindo aí não, viu? Bem grande. A gente não tá rindo. Eita, introduçãozinha, hein? A gente fez uma introduçãozinha sobre todas as peças da armadura espiritual. E agora a gente vai para a história, falando contra a luta, então, que a gente tem aqui entre a carne e o espírito. O homem que a gente vai ver hoje, ele teve uma grande luta espiritual. Mas graças a Deus, ao final da história, que ele foi vencedor. Mas ele só venceu porque ele estava alimentado do Espírito de Deus, ele estava cheio do Espírito, porque se ele tivesse cheio da carne dele, ele não ia ser vencedor. Então eu já começo te fazendo uma pergunta: você está sendo vencedor ou está sempre sendo derrotado quando a questão aí é a sua luta espiritual? Vamos para a aula de hoje? Vocês se lembram, a gente já estudou várias vezes aqui, a gente já estudou sobre a história de Davi. E você se lembra que Davi, deixa eu lembrar antes, né? Saul, que era o rei de Israel, que tinha sido ungido por Deus para ser o rei de Israel, Saul era o primeiro rei de Israel, ele foi rejeitado por Deus. Por que Deus rejeitou Saul? Quem lembra? Zé ou a Bia? Por que Deus? O que ele fez? Você sabia responder? Eu não lembro. Você não lembra? Não. Ele foi rebelde contra Deus, ele se rebelou contra as ordens de Deus. Nossa. E por muitas vezes, ele, assim, descaradamente pecou contra Deus. E Deus falou para Samuel, falar para ele, o profeta Samuel, que ele tinha sido rejeitado. E quem foi ungido rei no seu lugar foi Davi. Lembra Davi, o pastorzinho de ovelhas? O filho do senhor Jessé, você lembra? Sim. Isso, Davi foi ungido. Só que claro que ia demorar alguns anos para Davi assumir o trono, porque ele ainda era um menino, ele era só um garoto, mais ou menos 16, 17 anos. E então, Deus estava preparando. Só que quando, depois de um tempo, quando Saul descobriu que Deus o tinha rejeitado, porque Samuel falou para ele que Deus rejeitou e que ele ia perder o trono, e o trono também não ficaria na sua família, por causa do pecado da rebelião. Ainda falou para ele que a rebelião era igual ao pecado da feitiçaria. Então ele perdeu o trono e a sua família também. Ele começou a alimentar uma grande inveja no seu coração. E inveja é
pecado. E o Zé perguntou do livro Sem Palavras dele, o livro Sem Palavras está aqui. Inveja é um tipo de pecado. Pecado não é só inveja. Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço, que não agrada a Deus. Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço, que está contrário à palavra de Deus. Então eu e você somos pecadores, porque nós nascemos pecadores. Às vezes a gente não tem inveja igual Saul, mas às vezes a gente tem orgulho, às vezes a gente conta mentira, às vezes a gente pensa que quer matar uma pessoa, e aí isso é pecado, porque é o que eu penso também. E pecado também é deixar de fazer aquilo que é certo. Às vezes eu sei fazer o certo e não faço, e isso é pecado. Por isso nós somos tirados da presença de Deus. Mas a história não para aí, você já sabe que Deus deu uma solução. Ele mandou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e também ressuscitar. E Deus nos oferece, pela sua graça, pela sua misericórdia, o perdão dos pecados. Tudo isso Deus já tinha oferecido também para Saul, porém ele o rejeitou. Ele rejeitou a graça e a misericórdia de Deus, né? E ele se rebelou contra Deus. Se você ainda, se você está nessa condição, um pecador, você fala, tia Érica, realmente, eu desobedeço a minha mãe, eu minto, eu já colei na escola, e você nunca confessou o seu pecado a Jesus, você ainda está separado de Deus. Para que um dia você possa ir para o céu, quando Jesus voltar ou quando você morrer, você precisa ser perdoado. E a única maneira de você ser perdoado é você receber, aceitar o presente que Deus já deu para você. Deus já pagou o preço do seu pecado. Qual foi esse preço, Zé? O sangue de? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Ele derramou por mim e por você. Mas Jesus ficou morto, Bia? Não ficou, não. Ele ressuscitou no terceiro dia. E ele então te oferece o presente da salvação. Ele quer te perdoar os pecados. E aí, você aceita? Se você aceitar Jesus como seu salvador, aí você se torna um soldado do exército de Deus. Você vai ter a armadura de Deus, essa que a gente está estudando todos os dias. Se você rejeitar o presente de Deus, você nunca vai se tornar nem do exército e muito menos da família de Deus. E não vai poder herdar o céu. Então receba Jesus agora. O que você está esperando para ter certeza da sua salvação? Feche seus olhos. A Bíblia fala que para aceitar Jesus precisa confessá-lo com a sua boca e crer no seu coração. E você será? Salvo. Zé, qual que é a referência desse versículo? Romanos? 3. Não, 10. 10, 9. Isso, Zé, muito bem. O Zé já aprendeu até a referência. Bom, mas Saul, ele então se rebelou. Ele ficou com ódio no seu coração por causa da inveja e por algumas vezes ele tentou matar Davi. E o tempo foi passando e as coisas só foram piorando. Até que Davi precisou fugir de Israel e se esconder em várias cidades, em vários lugares, se esconder da fúria de Saul. E claro que sempre Deus estava o protegendo. E chegou um momento que Davi estava com mais ou menos 600 homens o ajudando, ele tinha ali um exército dele, mas o rei Saul mandou um exército de 3.000 homens atrás de Davi, para mandar matar Davi, sabia disso? Mais de 3.000 homens procurando Davi por todos os cantos. E nesse tempo, Davi estava escondido dentro de uma caverna, uma cidade perto de Israel, lá com uma parte, né, com o exército que Deus tinha separado ali para ele. E olha o que aconteceu. Vem cá, Zé, não perde não, que essa parte é emocionante. Olha o que aconteceu. Davi estava dentro da caverna é escura, não é, Bia? Sim, bastante. Quando você chega... Bom, eu nunca entrei numa caverna de verdade, só uma caverna artificial. Mas a gente sabe, né? A gente vê as fotos, as imagens, ou se você já foi numa caverna. Quando você chega na entrada da caverna, você enxerga alguma coisa lá dentro? Não. Não, você tem que ter uma lanterna, né? Sim, tem que Mas ter não uma tinha, lanterna. não tinha lanterna naquela época, então às vezes era uma lamparina, alguma coisa assim. A caverna estava toda escura. Só usar a luz do celular, vai. Adivinha? Mas não tinha celular, Não tem Zé. celular, Zé? Não tinha celular, não tinha lanterna. Oh, coitado. Davi estava lá dentro da caverna. Davi, dentro da caverna escura, via a luz lá na frente da caverna. Mas quem estava entrando na caverna não via o que estava dentro da caverna. Saul entrou na caverna. Davi viu Saul.
Os homens de Davi viram Saul, mas Saul não viu Davi. Entendeu? Deu para entender? Sim. E quando Saul entrou e os amigos de Davi viram Saul, eu imagino, a Bíblia não fala disso, né? Mas eu imagino que foi uma confusão dentro daquela caverna, né? E eles falando, né? E é isso a Bíblia cita, que alguns chegaram para Davi, você pode ler isso no livro de 1 Samuel, no capítulo 24. Alguns chegaram para Davi e falou assim: é agora, Davi, é agora, chegou a tua vez. Deus, chegaram a falar de Deus, ó. Deus entregou Saul nas tuas mãos. Vai lá e acaba com ele. Olha aí o conselho dos amigos, né? Então vamos lá, imagina isso. Vai lá, Davi. Ele, ó, porque afinal de contas, por que Saul estava lá? Saul estava procurando Davi para matar. Então agora era a hora que Davi poderia matar Saul ali pelas costas, sem que Saul tivesse vendo nada. E eles estão até dando esse conselho assim, ó. Davi, Deus está te dando essa oportunidade. Você já teve um conselho assim que um colega chega para você e põe até o nome de Deus numa coisa que é errada? Você já teve? É complicado esses amigos aí. Tem muito amigo que chega pra gente, amigo lá da igreja, viu? Irmão em Cristo às vezes, que chega e fala assim, é Deus que tá te dando isso. Mas Deus, presta atenção nessa parte da aula, muito importante. Deus nunca vai te dar alguma coisa que é contrária à vontade dele. Deus nunca vai mandar você fazer algo que ele já disse na Bíblia que é pecado. Deus nunca, ele não é Deus de confusão. Ele não pode mandar você fazer uma coisa, sendo que a Bíblia, que ele mesmo, a palavra dele diz que é mentira. Por exemplo, que é errado, desculpa. Ele não vai, conta essa mentirinha, vai pro irmão lá ficar feliz com você. Deus não mandou contar mentira, de jeito nenhum. Mentira é do diabo, é pecado. E aqui Davi tá naquela luta espiritual agora. Ele mata Saul e acaba com a perseguição, ou ele obedece a palavra de Deus? E os amigos lá estão falando, ó, vai Davi, mata ele, Deus te entregou nas tuas mãos. Mas Davi usou todas as peças da armadura e se lembrou do texto bíblico que fala sobre a autoridade que Deus coloca nas nossas vidas. Deus também fala sobre aquele que foi ungido, escolhido por ele. Davi fala para os seus amigos, nunca eu tiraria a vida de um ungido do Senhor. Deixa que Deus toma conta dele. Davi foi lá e enquanto o rei Saul estava lá distraído, Davi cortou, o rei Saul estava lá distraído, Davi foi lá pertinho, sem que ele percebesse, e cortou um pedacinho do seu manto. Olha aí, você vai ver Davi com um pedacinho do seu manto. E quando o rei Saul saiu, Davi gritou, Saul, Saul, olha aqui, ó, eu poderia ter te feito mal, mas a sua vida é preciosa aos meus olhos. Eu nunca tiraria a sua vida, porque você foi ungido do Senhor. E Saul, então, fica muito ali, né, arrependido do que ele ia fazer. E prometeu que não ia mais perseguir Davi. Mas ele não cumpriu sua promessa. Algum tempo depois, alguns meses depois, ele voltou a perseguir Davi. Mais uma vez, com um exército de mais de 3.000 homens. E, de novo, aconteceu uma situação onde Davi teve que ter aquela luta interior, né? E dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. Mais uma vez, Davi encontrou o acampamento de Saul. Eles estavam, né, sempre Saul perseguindo Davi. E Davi olha o acampamento e ele percebe que todos os soldados estão dormindo. Olha só, hein, Zé? Até o capitão do exército, ó, dormindo. O rei dormindo. E o capitão do exército dormindo e não protegendo o rei. Nessa hora, mais uma vez, os amigos disseram assim, Davi, é agora! Deus... Oh, acorda. Me deu sono na história. Não. Nossa, Zé, tá tão emocionante. O pessoal tá dormindo, eu acho que eu vou dar uma dormidinha também. Mais uma vez, um amigo dele, chamado Abisai, disse, ah lá, Davi.
E olha a palavra que ele usa: o Senhor teu Deus te entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Cuidado, crianças, cuidado, jovens, cuidado, adultos. Vão chegar pessoas que vão falar pra gente: é Deus te falando. E se é ao contrário, a palavra de Deus, não é Deus nada te falando. Cuidado com isso. Deus não é Deus de confusão. Ele não pode mandar você fazer algo que está contrário à sua vontade. Quando os jovens, né, começam a querer namorar, aí vem um rapaz, muitas vezes, ou uma moça que não é crente, né? E aí os outros vão falar assim: ah, mas foi Deus que te mandou essa pessoa. Será que foi Deus mesmo? O que você tá fazendo aí, Bia? Não é. Não é. E elas ainda falam assim: presente de Deus. É um presente grego, né? Não foi presente de Deus. Ai, ai. Deus não te manda de presente alguém que não é da vontade dele. Ele não vai te dar algo que é contrário à palavra dele. Ele não vai mandar você mentir. Ele não vai mandar você roubar. Lembra da história do Robin Hood, né? Ele roubava os ricos para dar para os pobres. Ai, que legal, né? Vou roubar o rico porque ele tem muito, vou dar para os pobres. Não, Deus não vai mandar você fazer isso. Lembra da couraça da justiça. Tem que fazer o que é certo. Deixa que Deus faz a parte dele com as outras pessoas. Isso mesmo, Júlia, que você escreveu aí. É isso mesmo, um julgo desigual. Nessa hora, Davi olha, então tá todo mundo dormindo. Saul tá dormindo, o exército tá dormindo e o capitão tá dormindo. E Abisai fala para ele: vai lá, Davi, o Senhor teu Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Você quer ver o que Davi responde para ele? Vou ler para você lá em 1 Samuel, capítulo 26, no versículo 9. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Ele falou: não, mesmo ele sendo meu inimigo, ele sendo meu perseguidor, eu não posso matá-lo, eu não vou ficar inocente diante de Deus, porque ele sabia que isso era pecado. E acrescentou Davi, versículo 10, tão certo como vive o Senhor, Deus o ferirá. Tá vendo? A justiça tem que vir da parte de Deus, não das nossas mãos. Deus o ferirá. O seu dia chegará. O dia chegará em que ele morra, ou em que, descendo a batalha, ele seja morto. E foi o que aconteceu, né? Anos depois, Saul, numa batalha, ele foi ferido, e depois ele mesmo acabou pulando em cima da sua espada e acabando de tirar a sua própria vida, né? Uma morte muito trágica, onde morreu ele, seu filho Jonatas e o restante ali, muitas pessoas do exército de Deus. Olha só, Davi disse essas palavras: deixa que Deus vai cuidar dele. Isso é saber a palavra de Deus, tá vendo? Isso é ter confiança na palavra de Deus. E Davi, ele não tira a vida, mas ele pega a lança e aquele, como que chama aquela garrafinha que os soldados levavam água, né? Cantil. Cantil, obrigado, Bia. Um cantil de água do rei Saul e a lança. E aí Davi e Abisai sobem lá no outro lado da montanha e começam a gritar. Ainda Davi dá uma lição ali para Abner, né? Abner! Abner! E aí diz que Abner dá um pulo, né? Assustado e já levanta, o que está acontecendo? E Davi fala para ele: você deveria morrer, Abner, porque você é o capitão do exército, devia estar cuidando de Saul. Quase que Saul foi morto agora por culpa sua, porque você estava dormindo. E aí ele mostra a lança e falou para Saul: tá vendo, Saul? Ó, peguei sua lança, peguei seu cantil e não tirei a sua vida. E aí Saul reconhece que a vida dele era muito preciosa aos olhos de Davi, e isso serviu de um excelente testemunho para todo aquele exército. E mais uma vez Davi foi vitorioso. Ele continuou sendo perseguido, né? Acho que agora Saul deu uma paz para ele, até que um dia ele pudesse, até que Saul morre, né? E Davi então se torna rei. Mas Davi venceu a luta contra a carne. A vontade de Davi era acabar com a vida de Saul, que estava... Imagina, por causa de Saul, Davi fazia tempos, muito tempo, mais de ano, que estava fora da sua casa, longe da sua esposa, dos seus filhos, da sua cidade, tudo por causa de uma perseguição, por causa de inveja de Saul. E mesmo assim, ele não tirou a vida de Saul, ele deixou Saul nas mãos de Deus. Crianças, jovens, adultos que estão assistindo, quando você está sendo tentado, o
que você tem feito? Você está vestindo a armadura e sendo vitorioso? Ou deixando Satanás ser vitorioso na sua vida? Deixando a sua carne vencer o espírito e ser um derrotado? Porque quando a carne vence, nós perdemos, certo? Deus perde. Deus nunca é perdedor, né? A gente perde e envergonha o nome dele, né? Porque somos soldados de Deus. Mas quando você diz não à tentação e você vence, amém, o exército de Deus é vencedor. Amém? Amém. Amém. Vou fazer rapidinho para você pensar aí e eu, o Zé e a Bia pensarmos aqui também. Como que Davi, esse Davi agora, tá? Não é esse Davi aqui. É esse Davi aqui da Bíblia, o Davi da Bíblia. Como que o Davi, ele venceu a tentação? Com o cinto da verdade. Ele sabia a verdade. Ele sabia a palavra de Deus. Por isso você tem que saber a palavra de Deus. Não pode ser confuso. E ele quis a verdade. A verdade é que ninguém podia mexer no ungido do Senhor. Como que ele usou a couraça da justiça? Ele disse assim, ó, deixa que Deus faça a justiça. Vai chegar o dia de Saul. Deus o tirará a sua vida ou ele morrerá na batalha. E foi o que aconteceu. Faça então o que é certo. Amém? Amém. Deixa as coisas, não se vingue. A vingança, a Bíblia fala, pertence a Deus. Seja justo. Como que ele usou os sapatos da preparação do Evangelho da Paz? Bia, com o bom testemunho que ele deu, todos ali naquele exército puderam ver que Davi realmente era um homem segundo o coração de Deus. Um homem, né? Pronto para falar do amor de Deus. Como que ele usou o capacete, o escudo da fé? Ele apagou a tentação com a confiança em Deus. Ele disse assim, eu confio em Deus. Deixa que Deus julgue. Né? Vai chegar o momento e a gente pode ler no Salmo de Davi todo o tempo que ele louvava a Deus pela proteção e a confiança que ele tinha em Deus. Você sabe um Salmo de Davi, Zé? Salmo 23, salmo mais conhecido da Bíblia. Como que é o comecinho? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Exatamente, tá vendo? Ele sabia disso. E ele usou o capacete da salvação, ele se dominou, ele dominou a sua mente, ele não agiu com emoção, ele não agiu pelo sentimento. O sentimento era a vontade de matar Saul, mas ele não agiu com sentimentalismo, ele agiu, né, raciocínio. Ele usou a lógica, ele pensou, ele agiu como certo. É isso que eu e você devemos fazer. A Bíblia está cheia de promessas. Se você for fiel, Deus vai fazer tal coisa. E a gente às vezes, eu não consegui me controlar. Que coisa, né? Se controle, domine sua mente, domine seus pensamentos, domine suas ações, né? Suas atitudes através da palavra de Deus. Como que ele usou a espada do Espírito? Ele, na hora da tentação, citou a própria palavra de Deus. Nunca devemos mexer com o ungido do Senhor. A vingança pertence a Deus. Ele sabia a palavra de Deus, por isso que ele pôde usar a espada do Espírito. Vale a pena você estar com a armadura de Deus? Sim, com certeza. Mas todo mundo Com tem a armadura de certeza. Deus? Não. Quem é que tem a armadura de Deus? Esses são salvos. Aqueles que já receberam Jesus, que fazem parte do exército de Deus. Então eu quero te fazer essa pergunta. Você já faz parte do exército de Deus? Se não, receba Jesus agora. Peça para ele ser o seu salvador, para que você possa ter a armadura. Você que já é salvo, você está usando a armadura de Deus? Você está usando? Porque é um mandamento dele, revestivos de toda a armadura de Deus. E não é uma vez que você coloca a armadura, é todo dia. Na terça e na quarta. Todo dia. Todo dia você tem que colocar na armadura de Deus para que você possa vencer o mal, né? Dizendo sim para Deus e não para o pecado. Amém? A gente vai orar. Amém. E nós vamos terminar essa aula cantando não para o pecado. Eu sempre digo não. Certo? Certo. Ok. Vamos orar então. Pai querido, obrigada pela palavra do Senhor e obrigada porque apesar da dificuldade é possível vencermos a luta contra a carne, contra o pecado, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê discernimento, que possamos usar cada peça da armadura, sermos vitoriosos, vencedores para a honra e glória do nome do Senhor. Ajude que cada criança, cada jovem, cada adulto que está aqui ouvindo essa aula
possa ser um vencedor praticando, ouvindo e praticando a palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Será que as crianças têm book sem palavra em casa? Será que as crianças já têm? Tem, gente? Vocês têm o livro sem Fala para palavras? eles responder, eu estou curioso para saber se eles têm book sem palavras. Bom, né, quem participou da EBF fez pelo menos alguma coisa do livro sem palavras, né? A Verdade. gente tem que ensinar, Bia, as crianças a fazer book sem palavra em casa. Tem. É fácil, dona Érica. O que precisa para fazer o livro sem palavra? Ó, precisa dos papéis coloridos. Papel Quais cartão são as cores? Faz uma recapitulação aí de 30 segundos. é verde, dourado, Ó, vermelho, essa parte branco, pode ser preto. essa parte pode ser a Peraí, Bia. Já existe papel cartão dourado, tá? Então você pode comprar papel cartão dourado, papel cartão ou cartonado, tá? Papel cartonado, que é o melhor. O preto, o vermelho, o branco e o verde. Só isso. Precisa de tesoura para cortar e precisa de cola para unir as partes. Só isso, Zé. Bem baratinho. Dá para evangelizar, né? Tá, vou deixar o seu aqui, ó, perto de O meu você. tá aqui. Vamos lá, terminando nossa aula. Não, pro pecado eu sempre digo não. Não. Certo? Vamos lá. Ai, um monte de criança tá falando que tem. Eu quero um chapéu. Não. Quero um chapéu. Pro pecado eu sempre digo As cores do mundo. não. O Carminho vai Pro pecado fazer. eu sempre digo não. O pecado estraga tudo, traz tristeza ao coração. Não. Pro pecado eu sempre digo não. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Sim. Vão dizendo yes. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Beijo. Tchau, pessoal. Eu quero um chapéu com as cores do Semana que book. vem, se Deus quiser. Mas Tchau, Será que a vovó tchau. Carminha faz o poder da cor do Tchau, book? Érica. Vocês estão me cortando. Eu Ai, não quero vai, me cortar.